E já vamos falar direto e reto com Wilson Lima, de Brasília, que tem um entrevistado de peso para falar sobre o pedido de impeachment que está se avolumando contra o presidente Lula. Como é que está essa situação, Wilson? Então, meu caro, vamos falar um pouco sobre o super pedido de impeachment, porque desde a semana passada, vários parlamentares da oposição têm feito um movimento para engrossar aí um pedido de impeachment em relação ao programa Pé de Meia, esse pedido que foi idealizado pelo deputado Rodolfo Nogueira, do PL. Deputado, seja muito bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília, nessa terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025. Bom dia, Wilson. Bom dia, Rodolfo, meu xará, né? Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho de política, falando um pouquinho desse impeachment, que é um momento que o Brasil está passando muito importante aí na sua história política, novamente. Então, deputado, eu vou fazer a mesma pergunta que dá nome ao nosso programa de hoje. Já dá para pedir impeachment do Lula ou ainda é preciso esperar um pouco mais, ter alguma outra crise do Pix para isso? Bom, Wilson, eu acho que diante de um crime que foi cometido, né, de responsabilidade fiscal, comprovado aí e atestado pelo TCU, né, eu acho que os deputados que foram eleitos, né, e aí eu digo que hoje esse super pedido aí já está com 112 assinaturas já de deputados, mas deve chegar até o fim do dia aí nos 120 deputados federais, tem muitos deputados procurando a gente aqui para assinar, né? Mas com certeza é nada mais, nada menos do que o papel do que um deputado federal foi eleito para exercer na Câmara de Deputados, ou seja, fiscalizar, né, e realmente denunciar alguma irregularidade do governo federal. E esse é o papel que a gente está fazendo, a oposição junta nesse pedido. Aí são, como eu falei, são 112, se eu não me engano, já deputados que assinaram esse pedido até agora, e que juntos nós entendemos que houve uma pedalada fiscal, né? Ou seja, o governo Lula, o Lula não poderia tirar de outros fundos, né, a reserva para pagar o programa Pé de Meia, e numa ação política aí o ano passado ele realmente aí praticamente usou 6 bilhões, que foi o valor que o TCU bloqueou, né, na justiça, e também entendeu que não poderia ser retirado de um outro fundo, que é um fundo que ampara o estudante do ensino superior no financiamento do seu e dos custos do seu ensino. Então, ou seja, o Lula tirou de um lugar, fez uma pedalada fiscal, e a oposição não pode ser conivente nem passar pano para o Lula num crime que ele cometeu fiscal contra o Brasil. Ele passou também por cima da Constituição Federal, que ela fala que o Congresso Nacional tem a responsabilidade, né, de retificar o orçamento, de aprovar o orçamento. Portanto, passando por cima da prerrogativa dos deputados e dos senadores que foram eleitos e que, por lei, deveriam aprovar esse orçamento. Então, realmente, é um problema muito sério para o governo federal, né? Tanto é que a gente viu que o governo federal tirou totalmente tudo o que diz respeito ao programa Pé de Meia da transparência, né? Ou seja, eles estão realmente preocupados com tudo isso que está acontecendo. E a Câmara Federal, aí meus colegas aí, que são 513 deputados federais, mesmo que sendo base do governo, não podem ficar quietos e calados diante de um crime que o Lula cometeu e que tem a responsabilidade por ser presidente da República. Tem que ser afastado imediatamente, e o processo de impeachment realmente toma uma proporção que vai chegar no próximo presidente da Câmara, com certeza. Agora, deputado, o que se fala é que no dia 16 de março vai ter alguma manifestação para esse pedido de impeachment. Já existe alguma articulação nesse sentido do PL, de deputados do PL, algo de fato concreto nesse sentido? E eu falava na semana passada com o Kim Kataguiri, deputado federal Kim Kataguiri, e ele me falava o seguinte: olha, se é para colocar a gente na rua, tem que ser com peso, tem que ser de fato uma manifestação que faça diferença. Caso contrário, o governo federal pode de fato aproveitar esse movimento para sair das cordas.
como é que o senhor enxerga também esse tipo de essa mobilização? O senhor concorda com o que Kataguiri ou não? Eu acho que o movimento já tomou as redes sociais, né? Tanto é que vários deputados estão procurando pela pressão dos seus eleitores nos seus estados, né? Mas eu vejo também que é um momento que o Brasil passa, Rodolfo e Wilson aí que a gente está participando, o Brasil passa por um momento muito delicado na sua economia, né? Uma inflação, o fantasma da inflação novamente na porta do brasileiro, né? Os preços dos alimentos numa subida descontrolada, prejudicando o orçamento hoje do povo brasileiro, o combustível com os patamares nunca vistos no Brasil, o preço do gás de cozinha. Então, ou seja, a condição hoje do povo brasileiro, aquele que ganha um salário, 2, 3 salários, está realmente com o seu orçamento comprometido, isso graças à política econômica do Haddad e do Lula. Então, realmente, isso contribui para a pressão popular, né? Fora outras condições, que é o preço do dólar, né? Várias condições que o governo federal tem feito atrapalhar a economia brasileira e que isso também aumenta essa pressão toda. Os deputados, aí, o Gayer, Nicolas, vários deputados, Carla Zambelli, vários deputados aí da oposição já estão levantando esse movimento no dia 16 de março, né, nas ruas. Outros movimentos aí que são movimentos realmente populares aí de rua já estão se articulando e a gente, com certeza, agora nessa volta do recesso, a oposição vai se organizar, vai se encontrar para a gente poder caminhar junto também nesse movimento de rua que é importante. O processo de impeachment, Wilson, ele não acontece somente pela motivação política, né? Tem que ter uma manifestação popular, tem que ter a vontade da população do brasileiro e realmente essa pressão chegar também no Congresso Nacional para que seja pautado, seja aberto um processo e para que seja investigado realmente os atos cometidos contra a lei do governo Lula. Deputado, uma pergunta rápida do ponto de vista político, de estratégia política mesmo. O senhor acha que hoje, da situação que o governo Lula está, é melhor deixar sangrar até o fim do governo ou seria melhor interromper esse governo e aí daria a possibilidade do vice-presidente Geraldo Alckmin reorganizar a base e ir para 26 mais forte do que provavelmente o Lula vai chegar em 26? Olha, Rodolfo, isso é uma... Até nas redes sociais, eu acho que o papel é realmente existir um crime, a gente tem que denunciar e a gente tem que agir conforme a lei, né? É crime o que o Lula fez e nós não podemos compactar de forma alguma com o crime. Deixar sangrar, analisando politicamente, o Lula tem praticamente aí 1 ano e 10 meses aí até a eleição, 9 meses, para poder se reconstruir novamente, né? Eu acho muito difícil ele se reconstruir, haja vista que ele não tem condição de mudar a economia do Brasil nesse período. Ele, assim que ele assumiu, ele tomou uma medida que eu digo muito, que ele botou o Boeing do Brasil com o bico para baixo, né? Ele pilotando esse Boeing que é o Brasil, ele jogou o Boeing para baixo e ele não consegue reverter essa situação da economia brasileira nesse período. Então, eu acho que a estratégia política da oposição hoje é realmente adotar o que está previsto na lei e a gente vai para cima realmente desse impeachment e eu acho que a população brasileira não aguenta mais, o Brasil não aguenta mais 2 anos. Eu vou falar assim, o país não aguenta mais 2 anos dessa má gestão, de um governo que gasta muito mal, gasta muito e gasta muito mal. Então, realmente, eu acho que o vice-presidente já deve estar aí realmente no aquecimento aí, porque provavelmente, como foi no processo da Dilma Rousseff,
no qual ela pedalou também, deu uma pedalada fiscal e foi impeachmentada pela grande maioria do Congresso Nacional. Eu realmente creio que esse impeachment tem tudo, pelo menos base jurídica, manifestação política e agora força popular para ir para frente e para cima e realmente tirar o presidente Lula dessa cadeira que já faz tempo que ele deveria ter saído.